Olá, sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui das orações subordinadas, sendo elas adverbiais. Caso queira saber sobre as orações subordinadas substantivas, também, é só clicar aqui no card acima, ok? Bom, orações subordinadas adverbiais são orações subordinadas, óbvio, que têm valor de advérbio e exercem a função sintática de adjunto adverbial. Em outras palavras, orações subordinadas adverbiais são as que expressam uma circunstância em relação à oração principal, ou seja, exercem a função de adjunto adverbial, sendo empregadas como advérbio ou locução adverbial. E podem ser classificadas em 9 tipos, de acordo com a circunstância espremida pela oração, que são causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais, em que a oração causal é a que estabelece relação de causa ou expressam motivos, As conjunções subordinativas adverbiais utilizadas, são as mais comuns, Porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que e etc. Por exemplo, nós fomos à festa, pois estava chovendo muito, Pois é uma conjunção subordinativa, Outro, ele não foi à escola hoje, porque estava doente. Então, porque é a conjunção subordinativa, que indica a classificação da oração subordinada adverbial. Já a concessiva é aquela que estabelece relação de concessão, exprimem ideia de quebra de expectativa. E as conjunções subordinativas adverbiais, para esse caso, que são utilizadas, as mais comuns são embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese e por aí vai, e etc. Por exemplo, Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Embora é a locução adverbial, Outro, por mais que Rosana não queira, ela vai à apresentação, Então, por mais que é a locução que indica a oração subordinada adverbial. Na condicional é aquela que estabelece relação de hipótese ou condição necessária. E as conjunções subordinativas adverbiais utilizadas para esse caso são se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que e por aí vai, etc. Por exemplo, iremos à festa, desde que não chova. Outro, caso José apareça, falaremos sobre a reunião, ok? A outra classificação que é a final, É aquela que estabelece relação de finalidade. E as conjunções subordinativas adverbiais utilizadas são a fim de que, para que, porque e etc. Por exemplo, estamos aqui
para trabalhar, né? É a finalidade, né? Outro, escolhemos fazer o curso para que possamos trabalhar na área desejada. Alright? Bom, em questão, a classificação temporal é aquela que estabelece relação de circunstância de tempo. E as conjunções subordinativas adverbiais utilizadas são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que e etc. Né? Por exemplo, enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Ou, assim que passar no exame final, irei de férias. Já na classificação consecutiva, é aquela que estabelece relação de consequência. E as conjunções subordinativas adverbiais utilizadas são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que e etc. Por exemplo, o palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Ou, por exemplo, nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os, né? Na classificação comparativa, é aquela que estabelece relação de comparação, né, ou de confronto. As conjunções subordinativas adverbiais utilizadas são como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que, combinando com menos ou mais, né? Que mais, que menos, por exemplo. Ilustrando, né, o exemplo. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão é, né? Luísa, outro exemplo, né? Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu, né? Tal como eu estava, né? Na classificação conformativa, que é aquela que estabelece, né, por assim dizer, relação de conformidade, concordância, né, ou mesmo regra. E as conjunções subordinativas adverbiais utilizadas, né, são conforme, segundo, como, consoante, de acordo e por aí vai, né, etc. Por exemplo, consoante as regras de conduta criadas, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho, né? Um exemplo. Outro exemplo. Faremos o bolo conforme as dicas dadas, né, pela Maria Elisa, né? Bem bacana, né? E a última, né, classificação, que é a proporcional, é aquela que estabelece relação de proporcionalidade, né? Proporcionalidade. E as conjunções subordinativas adverbiais utilizadas para esse caso são à proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos e etc. Por exemplo, à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Outro exemplo. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava, né? Agora, quanto à colocação da vírgula, é aplicada na oração subordinada adverbial as mesmas regras aplicadas ao adjunto adverbial. Ou nas regras comuns, né? Que a gente bem sabe, a ordem direta, por exemplo, que é o sujeito, verbo e predicado, não se põe vírgula, né? Agora, se você
for aplicar a ordem direta, né, você pode colocar o predicado na frente e acompanhado de uma vírgula, por exemplo, ficando predicado, vírgula, sujeito mais verbo. Então é a mesma ideia, né, aqui. Você tem duas opções para colocar vírgula, né, na oração subordinada adverbial. Você pode ser a vírgula optativa, né, para a oração, que é pós-posta à oração principal. Por exemplo, os protestos começaram quando o presidente chegou. Então você pode colocar vírgula ou não, né? Pode ficar assim, ó, os protestos começaram, vírgula, quando o presidente chegou. Ou não, né? Pode ir direto. Os protestos começaram quando o presidente chegou. Então ela é optativa estando nessa ordem, né? É a oração principal e a oração subordinada na sequência. Já se você optar por uma vírgula anteposta, né, ou intercalada à oração principal, a vírgula é obrigatória, né? Por exemplo, embora nem todos os trabalhadores estivessem presentes, os protestos começaram. Então, agora se você começar, conforme esse exemplo, os protestos, vírgula, embora nem todos os trabalhadores estivessem presentes, vírgula, começaram. Aí a vírgula ela é obrigatória, né? De novo, né? Primeiro exemplo, embora nem todos os trabalhadores estivessem presentes, vírgula, os protestos começaram. O outro exemplo, os protestos, vírgula, embora nem todos os trabalhadores estivessem presentes, vírgula, começaram. Ok? Bom, por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço.